baianos se levantando, mas especialmente quando eu vi um pedido de oração de Vitória da Conquista, que é a minha cidade na Bahia, eu me senti mais em casa ainda. Eu queria ver de novo as mãos dos baianos que estão aqui. Mas quase a igreja inteira é composta de baiano, que coisa boa! Bem, eu digo que nós deixamos a Bahia e a Bahia não nos deixou. Porque a gente trouxe, né, o nosso sotaque, a nossa alegria, não é, as nossas comidas. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta igreja hoje. Na verdade, já era para eu ter estado aqui. O pastor Francisco, já tínhamos combinado uma outra data e eu tive um problema, não pude, mas hoje deu tudo certo. Eu estou no mês jovem. Eu não sou tão jovem, mas eu estou me sentindo, porque eu estou no mês jovem. Estou me sentindo jovem aqui hoje. Nós somos todos jovens em Cristo Jesus. Ele que nos renova, que renova as nossas forças. E por isso nós louvamos a Ele. Eu ouvi atentamente os pedidos, os agradecimentos. Eu sei que há outros nos nossos corações aqui. Eu não fiz o meu agradecimento, eu senti muita vontade de me levantar. Mas eu falei, na hora que eu for falar, eu faço o meu agradecimento. Eu queria agradecer por estar aqui. Quando eu entrei, e eu tinha muita vontade de conhecer essa igreja, eu me senti meio na Bahia, porque eu sou do interior. Eu sou mais do interior ainda. Minha irmã, como é que é seu nome? De Vitória da Conquista, minha conterrânea. Aurina, eu nasci em Vitória da Conquista, mas eu vivi a minha infância inteira numa cidadezinha chamada Tremedal. Só falta ter gente em Tremedal. Acho que não tem, porque essa cidadezinha está perdida no meio do nada. Eu vivi a minha infância numa cidadezinha chamada Tremedal. E lá, como aqui, é esse movimento. As pessoas estão nas ruas, andando, né, se movimentando. E eu falei, pastor Francisco, que coisa boa, muita gente na rua, um movimento danado. Eu falei para ele, parece que eu estou lá no interior da Bahia. Me senti assim. Queridos, e eu louvo a Deus, o meu agradecimento, a minha razão de agradecer nesta noite é por estar aqui. O Senhor nos preservou no dia de hoje, certamente como eu, vocês também fizeram muitas coisas. Foi um dia bem intenso de atividades, mas aí no final do dia Ele nos traz à sua casa para nós adorarmos, para louvarmos, agradecermos e pedirmos também, porque o Senhor Jesus quer nos ouvir o que temos para pedir. E também para ouvirmos um pouco a palavra de Deus, abrirmos a sua Bíblia. Eu quero agradecer Francisco. Onde está Francisco? Francisco, que coisa linda essa voz, Francisco. Você trouxe de onde essa voz? Trouxe de Angola. De onde você trouxe essa voz tão linda, tão potente? E é de Jane, não se preocupe, amada, porque aqueles que não fizerem tudo aqui na terra vão fazer no céu. Eu já disse que eu não canto, mas no céu eu vou cantar. Então aquilo que a gente não fizer muito bem aqui na terra, não se preocupe, porque está muito perto. Muito perto. É só mais um pouquinho e Jesus está voltando. E aí a gente vai cantar perfeito no céu. Quem não fala em público vai falar. Tudo certo. E falta só mais um pouquinho. Francisco, Edjane, André, diretor dos jovens. Eu quero agradecer ao pastor Francisco, que não está aqui, mas é um querido amigo. O pastor Francisco é uma pessoa especial. E eu peço a Deus que o abençoe no seu ministério, aqui nas igrejas que ele cuida no seu distrito. E que abençoe você que veio,
Você que está nos visitando, que alegria. Eu não sei quem é você que veio à igreja, não sei se pela primeira vez, ou pela segunda, pela terceira. Você fez a melhor escolha. Você escolheu estar nesta noite aos pés de Jesus. Esta é a melhor escolha. E não importa por onde andamos, quando fazemos esta escolha de estarmos aos pés de Jesus, há festa no céu, há regozijo no céu. Que Deus te abençoe, você que veio à igreja nesta noite. Eu quero falar rapidamente do trabalho que eu faço, embora não seja esta a mensagem desta noite. Nós estamos num culto de oração. E talvez devamos sempre, nos cultos de oração, nos dedicarmos um pouco a falar da importância e da necessidade da oração. Mas antes, eu fui apresentada por André. Eu sou presidente licenciada da Comissão de Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, do estado de São Paulo. Que trabalho é este? A Igreja Adventista, há 150 anos, um pouco mais, portanto, desde a sua fundação, ela se dedica à defesa da liberdade religiosa. Só para os adventistas? Nós defendemos liberdade religiosa só para os adventistas? Não. Porque nós cremos numa coisa. Nós cremos numa dádiva que não é humana. É uma dádiva divina. O Senhor Jesus nos deu o livre arbítrio. O livre arbítrio é a liberdade de escolha de cada indivíduo. Ele deseja que nós o escolhamos. Mas se nós não o escolhermos, Ele vai nos respeitar. Isto é extraordinário no Evangelho de Jesus. Respeitar a livre escolha dos seres que Ele criou. Não fosse assim, irmãos, lá no Jardim do Éden, Ele teria interferido na decisão de Adão e Eva. E Ele não interferiu. Ele sabia das consequências da escolha que Adão e Eva faria. Ele sabia das consequências. Nós hoje sofremos as consequências da escolha que Adão e Eva fizeram. Mas o Senhor Jesus não interferiu. Deixou-os livres para escolher. E o Evangelho de Jesus é isto. Apocalipse 3:20, você sabe de cor. Talvez contenha a mais solene mensagem bíblica sobre liberdade religiosa. Eis que estou à porta e bato. Ele não força a entrada. Ele não entra sem bater. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor Jesus bate antes de entrar. E você vai decidir se você abre ou não a porta do seu coração. E às vezes Ele fica esperando muito tempo na porta, esperando você abrir, esperando que eu abra a porta. Mas se ninguém abrir, Ele não força a entrada. Mas se abrir, aí Ele entra e faz uma revolução na sua vida. Ele está batendo hoje a porta do seu coração, a porta do meu coração. Ele deseja que nós abramos para que hoje mesmo Ele vá à nossa casa cear conosco. Então, queridos, o trabalho que eu faço há 14 anos aqui em São Paulo é defender liberdade religiosa para todas as pessoas. Naturalmente que eu defendo muito os adventistas, porque sou adventista. E por esta razão eu sou diariamente procurada por membros da igreja adventista que tem algum problema com a sua liberdade religiosa.
lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho. Porque nós guardamos o sábado, esse é um dia especial para nós. E é um dia separado por Deus. E segundo o mandamento bíblico, nós então nos afastamos das atividades do nosso cotidiano e dos nossos próprios interesses. E dedicamos estas horas aos interesses eternos. E quantas vezes somos impedidos de estudar, de fazer um concurso, de fazer uma prova, e alguns são demitidos dos seus trabalhos por causa da guarda do sábado. E este é um trabalho que eu faço há muitos anos, interferir nesta situação para buscar acomodar, para proteger o direito à liberdade religiosa que está garantido na Constituição Federal. Eu não peço nada a mais. Eu só peço que a lei seja garantida, cumprida, que o direito à liberdade religiosa seja assegurado. Eu fiz só estas considerações iniciais para que você entenda este trabalho que Deus me chamou para fazer. Eu creio neste chamado. Eu sou advogada e eu tenho a minha atividade profissional. Este é o meu ministério, esta é a minha missão, é o meu voluntariado. É aquilo que Ele me chamou para fazer, e Ele chamou você para fazer alguma coisa para Ele. E Ele vai usar você, suas habilidades, às vezes a sua profissão. Ele vai usar alguma coisa que você tem para oferecer para Ele e pode fazer coisas extraordinárias por seu intermédio. Creia nisso. Ele fez isso na minha vida e Ele quer fazer na vida de todos vocês. Orem por este assunto. A liberdade religiosa está diminuindo no mundo inteiro. Cada dia que passa, menos liberdade religiosa nós teremos. Mas ainda precisamos muito dela para cumprirmos a missão da igreja. Só haveremos de concluir a obra e cumprirmos a nossa missão enquanto nós tivermos o quê? Liberdade religiosa. Ontem eu ouvi o depoimento de um pastor adventista. Ele está hoje aqui na Associação Paulista Sul, numa igreja aqui da região do Capão Redondo. Conversamos longamente. Ele foi missionário em um dos países do Oriente Médio. Lá não há liberdade religiosa. As pessoas não podem ir à igreja como nós vamos, não podem declarar sua fé, não podem adorar como nós estamos adorando aqui hoje. E ele contou coisas tão tristes, e eu acompanho a intolerância religiosa no mundo inteiro, mas as coisas são muito tristes mesmo. Ele contava de uma família cristã refugiada, que por perseguição religiosa perdeu uma criança de 3 anos, sequestrada e depois devolvida aos pais, assada numa bandeja. Então nós não sabemos o que é intolerância. O pastor ajudou a tirar essa família de lá. Hoje eles vivem num país livre que é a Austrália. Oremos pelos que são perseguidos, que não têm liberdade religiosa. Se você ainda não tem espaço para fazer alguma coisa pela liberdade religiosa, ore pelos que são perseguidos, pelos que não têm liberdade religiosa. Eles precisam das nossas orações. Queridos, o livro de Crônicas, me entendam, talvez não seja considerado o livro mais atrativo da Bíblia, porque ele fala da genealogia. E este que era filho deste, que era filho deste, e isto não para. E são centenas de nomes difíceis de serem pronunciados, que nós vamos lendo no livro de Crônicas. Eu vi os sorrisos, porque acho que todo mundo concorda comigo. E a gente às vezes fica até ansioso para chegar um outro livro, que a gente fala, é muito nome para ler. Bem, acontece, irmãos, que o primeiro livro de Crônicas, lá no capítulo 4, traz uma coisa muito diferente de toda a genealogia do livro de Crônicas. Então, o capítulo 4, ele começa falando dos 10
filhos de Judá foram Pérez, olha, é difícil falar, Esrom, Carmim, Ur e Sobal, e continua. Queridos, quando chega no versículo 9, aí você já pode ir para o versículo 9 de 1 Crônicas, no capítulo 4. Olha que coisa diferente e como é extraordinário este versículo da Bíblia. De repente, toda aquela genealogia, fulano, filho de fulano, que são os descendentes de Judá, para tudo no versículo 9. E aí fala o seguinte: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. O versículo 9 interrompe a genealogia para destacar uma pessoa. E nós vamos rapidamente, porque eu não tenho muito tempo, dizer por que este homem foi tão ilustre. Por que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos? Nem sei quem são os irmãos de Jabes. A Bíblia não fala quem são os irmãos de Jabes. Só fala que Jabes, aliás, a Bíblia só fala de Jabes esta vez. Esta única vez. Mas Jabes foi uma pessoa destacada dentre os seus irmãos. Ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ele foi o mais importante dos seus irmãos. Por quê? E olha que Jabes, ele não tinha muitos motivos para ser feliz. Sabe por quê? Porque Jabes significa dor. Dores. A mãe de Jabes falou: vou colocar este nome em você porque você nasceu com muitas dores, com muito sofrimento. Jabes carregava sobre ele um nome, e naquela ocasião o nome de um homem tinha grande importância. O significado do seu nome, ele carregava um nome como um emblema da sua própria pessoa. E o nome que Jabes tinha que carregar sobre ele era um nome que significava dores, sofrimentos. Se Jabes absorvesse o significado desse nome, ele ia ser um homem muito infeliz. Ele ia carregar tristeza, ele ia carregar amargura, ele não ia sair do lugar. Eu tenho um filho, apenas um filho. Ele se chama Oliver. Oliver significa bondoso. É um nome em inglês. O meu filho gosta. Ele sempre repete, ele é pequenininho ainda: mamãe, o meu nome significa bondoso. E ele se sente bem com o significado do nome dele. Mas Jabes, certamente todas as vezes que alguém chamava Jabes, dores e sofrimentos. Irmãos, Jabes não se conformou com este destino que parecia que estava sendo imposto a ele. E vamos ver por que ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. Versículo 10, irmãos. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, do mundo, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. 4 coisas, irmãos, que fizeram de Jabes um homem tão ilustre. A primeira coisa que fez de Jabes um homem ilustre foi porque Jabes orou. Jabes, não se conformando com aquele aparente fracasso que ele carregava no próprio nome, ele fez o quê? Orou. Senhor Deus, tomara que o Senhor faça o quê comigo?
Qual é a primeira coisa que Jabes pede, irmãos? Que o Senhor me abençoe. O Senhor Jesus espera que nós peçamos a Ele a bênção. Ele quer nos abençoar. Ele tem uma bênção reservada para você. E Ele quer derramar esta bênção sobre você. E a Bíblia diz que quando Jabes pediu, o que falou no versículo 11? Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Queridos, e ele fez um segundo pedido. Ele falou: Senhor Deus, alargue as minhas fronteiras. Algumas pessoas que leem esse texto imaginam que Jabes talvez estivesse pedindo riquezas, que Jabes estivesse pedindo que ampliasse as suas terras, as fronteiras do seu patrimônio. E parece até, alguns podem pensar que Jabes era um homem ambicioso, estava pedindo isso para Deus, uma bênção material, que Deus alargasse as suas fronteiras. Embora, queridos, se foi este o pedido que Jabes fez, que o Senhor Jesus alargasse as suas fronteiras, e se o pedido foi de natureza material, não há nenhum problema. O Senhor Jesus também tem esta bênção para derramar sobre você. Mas eu quero pensar de outra maneira. Que Jabes estava pedindo que Deus alargasse a sua fronteira no sentido de lhe dar o quê? Mais desafios. Eu quero pregar o Evangelho para mais longe. Eu quero alcançar mais pessoas. Me capacita a cumprir a missão de uma forma mais ampla. Eu não quero ficar ali só pregando para o meu vizinho. Estou dando um exemplo. Eu quero falar para mais pessoas. Me dê esta condição. Me capacite. Me habilite. Alargue a minha fronteira. Pode ter sido este o sentido do pedido de Jabes. Pode não ter sido um pedido de natureza material. Embora o Senhor também esteja pronto a derramar esta bênção sobre você, não há nenhum problema em pedir isto. De modo que o que Jabes queria era não ficar onde ele estava. Ele não queria se conformar com a vida que ele tinha. Primeiro ele falou: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe. Coloque a tua bênção sobre mim e alarga a minha fronteira. Eu quero sair daqui. Eu quero fazer mais por ti. Olha, e este pedido é um pedido complexo. Porque quando você pede a Deus para alargar suas fronteiras, vem sobre você mais o que? Mais responsabilidade. Você tem que estar pronto. Porque na hora que Ele alargar sua fronteira, que Ele te mandar para fazer alguma coisa muito maior, você tem mais o que? Responsabilidade sobre você. Jabes não tinha medo. Jabes era um homem corajoso. Ele pediu, a oração dele era para alargar, e ele estava pronto para as responsabilidades que adviriam desta ampliação das suas fronteiras. Você me entende? E depois, irmãos, Jabes fez um terceiro pedido. Qual foi o terceiro pedido que Jabes fez? Versículo 9. Vamos lá? Versículo 10. Primeiro, me abençoes, alargues as minhas fronteiras. E o terceiro, irmãos, seja comigo a tua mão. Jabes sabia que após receber esta bênção, após receber as responsabilidades advindas do alargamento da sua fronteira, ele ia precisar do quê? Da mão divina guiando. Isto aqui pode ser interpretado, segundo alguns, este sermão, este texto é pregado por muitos teólogos, e há algumas interpretações e aplicações para este texto. Então, quando ele fala, seja comigo a tua mão, é porque ele sabia que os desafios,
as responsabilidades muito maiores que poderiam advir da bênção que ele pediu, do tamanho do negócio que ele queria fazer, ele ia precisar da mão de Deus para ele não desanimar. Há pessoas que pedem a bênção, pedem mais amplitude de ação, e quando vê o tamanho do negócio, desanima. Ah, Senhor, eu pedi para o Senhor alargar minha fronteira, e agora eu não vou pregar mais na minha rua, é no bairro todo. O Senhor está me dando condição de fazer isso, mas é muita coisa. E eu desanimei. É igual um prato de comida. Já viu como é? Às vezes a gente bota um prato de comida tão grande. Já aconteceu comigo. Porque a gente está com uma fome e o olho é maior do que a boca, e a gente compra, a gente desanima. E agora eu aprendi. Tem que botar pouca comida, porque se botar muita comida, você olha para aquele pratão, desanima, perde até a fome. Já sabia que na hora que a responsabilidade viesse muito grande, ele falou: seja comigo a tua mão, para eu não desanimar, para eu avançar na responsabilidade muito maior que o Senhor me deu. Eu estou falando agora de missão da igreja. E rapidamente eu quero fazer uma consideração. Eu não tenho mais tempo. Quando eu comecei a fazer um trabalho de liberdade religiosa, contei para os pastores hoje. Eu era uma baianinha recém-chegada da Bahia. Eu fui frequentar a Central Paulistana, porque baiano quando chega vai para lá. Sabia, minha irmã? Porque lá é fácil. Está no centro de São Paulo. E eu fui para lá. E lá me deram um departamento de liberdade religiosa da igreja. Eu não me lembro de ter feito a oração de Jabes. Mas o Senhor alargou a minha fronteira. E vieram muitas responsabilidades. Quando eu comecei a defender liberdade religiosa na Ordem dos Advogados do Brasil. Muita responsabilidade. Religiosos de todas as tradições. Eu tenho a minha fé, e todos eles sabem, mas eu reconheço que eles têm o direito de escolher como eu tenho. E eu tive que entender estas pessoas. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é incluir pessoas. Na Bahia a gente fala, é ciscar para dentro. Todo mundo riu porque todo mundo sabe. Ciscar para dentro. Esse é o Evangelho de Jesus. Ele alargou as minhas fronteiras nesse trabalho voluntário que eu faço. Ele ficou muito grande. E às vezes a gente é tentado a desanimar. Tem tanta coisa para fazer, tanta gente para atender, tanto problema para resolver de liberdade religiosa. E Jabes sabia disso, que ele falou: Senhor, seja comigo a tua mão, para eu não desanimar, para eu não cair. E finalmente, irmãos, ele fez o quarto pedido. Vamos lá? Versículo 10, o quarto pedido da oração de Jabes: de modo que não me sobrevenha a aflição. Isso envolve também tentações. Quando nós temos grandes responsabilidades, especialmente aquelas que se relacionam à missão da igreja, nós somos mais tentados a desistir, a cair, a pecar, a errar, para que isso comprometa o nosso trabalho. E Jabes sabia que as tentações sobrevêm a todos nós. E este pedido também, de modo que não me sobrevenha a aflição, se referia a esta condição humana a que todos nós estamos sujeitos. Jabes pediu tudo para o Senhor. Tomara que o Senhor me abençoe, alargue a minha fronteira, seja comigo a tua mão, de modo que não me sobrevenha a aflição. Querido, eu não sei o que você tem pedido para o Senhor nas suas orações.
saia com esta certeza no seu coração: o Senhor ouve você. Quando você pede com o seu coração, quando você pede se submetendo à vontade do Senhor, esses 4 pedidos que Jabes fez, a Bíblia fala que o Senhor atendeu todos. Está aqui no final do verso 10. Diz o que, irmãos? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Por isso Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Como Davi. Davi tinha mais 6 irmãos. A gente ouve falar dos irmãos de Davi, mas a gente ouve falar muito de Davi. Quantas orações extraordinárias, quanto pranto, quanto choro, quanta gratidão, quanto louvor Davi apresentava ao Senhor. E ele foi um homem muito ilustre dentre os seus irmãos. Da mesma forma que foi Jabes, embora ele não tenha sido mencionado tantas vezes como Davi foi, mas como Davi, ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. É difícil quando nós estamos enfrentando problemas, são muitos problemas. Há pessoas nesse instante que estão passando por momentos de enfermidades graves, do luto. O luto é tão difícil, eu vejo na televisão todos os dias, você também vê. Jovens que morrem precocemente, vítimas da violência, vítimas do mal, vítimas da intolerância. E as vidas são ceifadas precocemente e tudo acaba. E eu vejo, eu tenho um filho, as mães ficam muito sensíveis quando veem o sofrimento de outras mães que perdem seus filhos. E às vezes eu me ajoelho à noite e falo: Senhor Jesus, volta logo. Nós não esperamos mais nada deste mundo. A gente assiste a televisão e só vê dor, sofrimento, enfermidade, miséria. Volta logo. Eu tenho orado. Esse tem sido o meu pedido quase que diário. Volta logo, Senhor. Mas para que Ele volte, Ele precisa nos usar. Ele poderia mandar os anjos. Ele poderia vir fazer o trabalho. Ele poderia vir cumprir a missão. Mas Ele quer usar a mim e a você. Que nós oremos como Jabes, para que o Senhor nos abençoe, alargue as nossas fronteiras, nos dê grandes responsabilidades. E que a mão dele seja conosco para que nós não desanimemos. Que avancemos firmes rumo, irmãos, à nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Ele quer vir e Ele quer levar todos vocês que estão aqui. Ele quer levar a mim, Ele quer levar a todos os seres criados. Mas para isso, nós precisamos cumprir a nossa missão. Que façamos com amor, que façamos com respeito às pessoas. As pessoas querem ser amadas, as pessoas querem ser respeitadas, as pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem ser valorizadas, independentemente de quem são. Este é o desafio, irmãos, receber nesta igreja qualquer pessoa, independentemente de quem ela é, amar, reconhecer, valorizar, para atrair aos pés de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. E que especialmente nesta noite Ele nos conceda a sua paz. É o meu desejo, é a minha oração para a minha vida, para a vida da minha família que está em casa me aguardando, para a família desta igreja, para a família do pastor Francisco, para Francisco de Angola, para Edjane, para André, todos que se apresentaram aqui, para as visitas queridas que nos honram com as suas presenças nesta noite. Volte novamente, porque este é o melhor lugar do mundo. Que Deus te abençoe. Amém.
eu vou fazer uma foto de vocês. Eu posso? Sim. Porque eu preciso guardar essa fotinha. Ó, dessa igreja cheia, porque eu nunca vi uma igreja quarta-feira cheia assim. Preciso levar essa foto. Eu nunca vi. Ô, Simval, eu nunca vi, Simval. Eu preciso fazer essa foto é histórica. Porque aí eu chego em casa e falo pro meu marido, que não é baiano. Eu falo assim, ó como os baianos são bacanas. Ali todos na igreja quarta-feira à noite. Deus te abençoe. Antes da oração final, gostaria de convidar o irmão Francisco para mais uma vez louvar o nosso Senhor. Irmãos, não sei se você já recebeu, na saída você vai receber uma pesquisa sobre liberdade religiosa. E este folder sobre liberdade religiosa, você vai levar a pesquisa para casa, vai responder sim ou não e devolver para o pastor Francisco. Vocês fazem este compromisso e o pastor Francisco vai me entregar lá na associação. Por favor, não leve e esqueça. Leve, responda e traga. Este é seu. Você pode levar para casa. Francisco. Eu sou o pastor Francisco, tá? Tô brincando. Meu xará. Pois o mal vem pra nos destruir. Não demos valores às leis do Senhor, quase que não existe um Deus. O mal vence o bem, guerras vão e vêm, pois o mundo vai de mal a pior. Eu quero ir para orar ao encontro do meu Deus. Eu vou cantar para sempre, aleluia. Eu quero ir para orar ao encontro do meu Deus. Eu vou cantar para sempre, aleluia. Cansei de viver por aqui, nesse mundo tão cheio de dor. Não quero me iludir, eu quero partir e habitar com Jesus lá no lar. Eu quero ir para ao encontro do meu Deus. Eu vou cantar para sempre, aleluia. Eu quero ir para ao encontro do meu Deus. Eu vou cantar para sempre, Coisa linda, né, irmãos? Nós queremos ir para o lar, cantar aleluias ao Senhor. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus. Que bom, Senhor, acordarmos e dormirmos na certeza de que temos um Deus tão poderoso, disposto
Nós te louvamos por termos estado na tua santa casa de oração. Que como Jabes, Senhor, o Senhor possa nos abençoar. O Senhor possa, Senhor, a tua mão possa ser conosco, Senhor. Que tu nos levante quando nós caímos. Que tu nos fortaleça, Senhor. Mas que, sobretudo, tu nos leve para viver contigo a eternidade. É para isso, Senhor, que queremos viver. Para um dia vivermos eternamente contigo. Cuida de nós ao retornarmos aos nossos lares. Conceda-nos a tua bênção e a todos os nossos queridos, aonde eles estiverem nesse instante. Alcance-os. Alcance cada pedido. Alcance, Senhor, cada agradecimento. Alcance, Senhor, todos aqueles que não vieram aqui porque tem alguma necessidade, alguma razão especial. Cuida de cada visita que esteve conosco aqui. Nós te louvamos porque eles estiveram nesta noite na tua santa casa. Nós te pedimos estas bênçãos, Senhor, e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.